eu acho que são sinais de maturidade, assim, de evolução, tanto do ponto de vista de consciência, quanto também de trajetória, né? Das empresas, elas conseguirem executar ciclos e esses ciclos trazerem aprendizados para elas e elas poderem entender o que funciona dentro do contexto, dentro do setor, dentro da necessidade, dentro da estratégia. Então, acho que assim, eu diria que a consciência ela aumentou muito o formato de executar. Hoje também a gente tem, acho que até para adicionar um pouco de outros itens, né, assim que eu vejo a diferença. Hoje, a quantidade de diferentes formatos de execução também, né, também mudou, né? A gente tinha muito no início a perspectiva, né, do intra, digamos assim, né, como um formato, ou eventualmente a área dedicada, tal, ou, né, o programa de ideias, ou eventualmente a jornada, e hoje é natural que uma empresa que tenha uma trajetória, que tenha demandas do ponto de vista estratégicas distintas, construa o seu portfólio de iniciativas, né, considerando o que cada uma dessas iniciativas elas podem entregar e o que elas entregam conectadas com uma estratégia. Então, acho que isso também mudou, né? Então, né, a gente tem Inter, tem Inovação Aberta, tem CBC, tem CVB, a gente tem hoje uma série de iniciativas que vem evoluindo, né? Que eu diria que lá no início a gente não tinha nada. Eu acho legal esse ponto, porque acho que essa coisa do porquê e do como, ela é bem verdadeira, assim, porque talvez no primeiro momento, quando tem que convencer a empresa de que ela precisa praticar inovação, tu não tá tão preocupado né, no como ela vai fazer isso, né? Talvez lá no passado era assim, gente, as coisas estão mudando, a gente tem que ser mais rápido, a usar a inovação, né, como um tema para trazer essa velocidade que a gente precisa. Talvez seja um movimento estratégico interessante para a gente, tá? Então, beleza, conseguimos convencer boards, diretorias, conselhos, empresas como um todo, conseguimos. Agora, a gente vai experimentar um monte de coisa, essas próprias empresas, elas precisam experimentar porque tu nunca praticou aquilo, tu nunca fez um projeto assim, projeto assado, então como é que tu pode dizer que aquilo é o melhor para ti, que a tua empresa tá pronta para colocar aquilo de pé, né? Então, tu executa, e eu acho que uma das coisas que a gente percebe, assim, muito verdadeira inovação é a análise constante e logo após acontecer. Então, o programa termina, né? No site, inclusive, tem lá o que bom, que pena, que tal, né? Assim, um framework super simples, mas que ajuda a dizer, poxa, que bom esse programa trouxe isso. Pô, que pena que aqui não rodou tão bem, aqui a gente teve uma necessidade e tal. Que tal a gente repetir o programa corrigindo isso aqui? Ou que tal a gente pensar outra coisa porque não foi tão interessante ou não trouxe o resultado que a gente queria? Mas nunca que tal a gente acabar com esse tipo de iniciativa. Tu elaborar ela um pouco melhor, tu evoluir ela um pouco mais, tu entender que agora o ambiente, o cenário está um pouco diferente, então tu precisa fazer algumas adaptações. Então acho que aqui tem um ponto interessante quando a gente olha essa mudança de olhar para esse tema nos últimos anos, né? Eu acho que isso conecta, né, com a ideia do desenvolvimento dessa competência como uma competência organizacional, né? Porque o fato de ter diferentes ciclos, né, e cada ciclo trazer algum aprendizado nessa reflexão e ele alimentar, né, um eventual novo ciclo com o próximo, com ajustes e incorporando talvez coisas que antes não estavam incorporadas, no fundo isso vai criando essa musculatura organizacional para o tema, para que, por exemplo, independente de seu Felipe, o Rafael, seja quem tiver ali, isso está incorporado como um elemento de negócio, assim, como um elemento estratégico, né? Até porque seria muito bom se a gente precisasse fazer uma vez só, né? Assim, não, beleza, esse ano a gente resolve tudo e volta daqui a 20 ou daqui a 10, né? Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vibe Podcast. Esse projeto que a gente iniciou aqui no Vibe, o Hub de Inovação da Unimed Vale do Taquari e Rio Pardo, para falar com founders de startups da área da saúde, mas também com profissionais e empreendedores que estão aí lidando no mundo da inovação corporativa, que é um tema que a gente trata muito bem aqui. E hoje eu estou com o Felipe Scher, sócio da InnoScience, uma consultoria que já nos apoia aqui na Unimed VTP há muitos anos e está no cenário brasileiro aí, tomando conta com várias grandes empresas que eles atendem, realmente levando inovação lá para o dia a dia dessas empresas. Acho que o papo está ligado ao Dia da Inovação, que acontece 19 de outubro, né? Então, uma data importante, onde a gente também para pensar um pouco sobre esse assunto, reflete um pouco sobre o que já aconteceu e o que vem acontecendo no cenário da inovação do Brasil. Então, nada melhor do que trazer o Felipe para bater um papo com a gente hoje. Felipe, seja muito bem-vindo ao Vibe Podcast. Obrigado por ter aceitado o convite aí com a gente. Obrigado, Rafa. Um prazer. Sempre um prazer.
Ah, muito legal. Tava falando em off aqui de projetos, né? Então, assim, o Felipe sempre é uma pessoa muito legal também para não só para falar de inovação corporativa, mas para trocar ideias sobre assuntos relacionados. Isso é muito, muito bom. Mas, Felipe, cara, conta um pouco, para nós aquecer esse papo aqui, conta um pouco da tua trajetória, e o papel da InnoScience no cenário de inovação corporativa do Brasil, né? Porque em algum momento a inovação corporativa começou a ganhar força no cenário brasileiro e a InnoScience estava junto com isso, né? Acho que ela cresce e se desenvolve a partir de uma realidade brasileira que também começa a olhar para esse assunto com um pouco mais de seriedade. Então, conta um pouquinho de vocês, um pouco desse cenário de inovação corporativa do Brasil hoje. Claro. Claro. Então, Então, a gente começou, assim, eu particularmente, até antes da Inocência, o primeiro contato que eu tive com o tema, assim, de forma mais organizada, foi quando eu li um livro em 2003 chamado Crescimento pela Inovação. É um livro do Clayton Christensen Uhum. e do Michael Rainier. E nesse livro, né, ele explica basicamente o conceito, né, de inovação disruptiva. Ele traz os exemplos da Intel e das usinas, das mini mills, né, da siderurgia. Ele traz vários exemplos que sustentam, né, essa tese da inovação disruptiva e de como, independente do setor ou independente do ramo de atividade da empresa, a inovação era, digamos assim, um elemento ou um ingrediente importante de se considerar. E aquilo ali particularmente, foi uma fagulha para mim, porque na época eu trabalhava numa grande empresa, né, eu trabalhava na Gerdau na época, e a minha atividade ela estava diretamente relacionada com a aplicação dos novos produtos, né, e de certa forma também retroalimentar o processo de desenvolvimento a partir da aplicação desses novos produtos. E, e ali, assim, para mim fechou meio que esse quebra-cabeça, né? Começou a fechar esse quebra-cabeça, né, da importância de tu ter obviamente uma estratégia ali, uma intenção clara né, do processo de renovação do negócio, né, de uma empresa que basicamente, né, ela na época estava fazendo 100 anos, ou estava próximo, tinha recém feito 100 anos, mas estava num processo de tentativa de renovação, né, tentando, Sim. né, o que hoje a gente chama de ambidestria, né, tentando manter lá a atividade principal, mas ao mesmo tempo trazendo essas novas coisas, imaginando, né, um potencial risco de disrupção. E aí, 2 anos depois né, em 2005, eu começo a fazer um mestrado, estudar, e aí já escolhi o tema do mestrado como inovação, influenciado por aquele livro ali que tinha mudado, ou tinha aberto, digamos assim, um novo capítulo no meu jeito de pensar. E aí comecei a fazer o mestrado, e nesse processo de fazer o mestrado, eu também comecei a trabalhar com consultoria de estratégia, planejamento estratégico, e nas discussões de estratégia começou a surgir esse tema, né, em algumas delas, começou a surgir esse tema da inovação, e especialmente numa empresa de tecnologia, né, que os fundadores, na época, colocaram lá como um dos valores do negócio a inovação. E, obviamente, ali eu percebi outra coisa, que era o desafio de fazer aquela intenção estratégica lá, que era aquela palavrinha que estava nos valores da empresa lá, escrito, né, como sendo algo que ela acreditava, em realidade. Tipo, mas como é que coloca isso para funcionar, né, no dia a dia, considerando todas as coisas que acontecem no negócio, né, e tem que vender, tem que desenvolver, tem que, né, uma série de todos os elementos aí de uma engrenagem de uma empresa. Então, assim, as coisas começaram a se moldar, né? Ou seja, eu tinha entendido que, pô, tinha né, um tema ali importante que era inovação. E eu entendi também que, pô, esse tema é um tema que está fazendo sentido para algumas empresas, né? Tanto que os caras estão lá botando como sendo os pilares do negócio, mas eles têm essa dor, né? E a gente fala, pô, né, um negócio, né? Tu que, Sim. né, a Rafalia daí com os empreendedores do YB, pô, um bom negócio sempre começa com uma dor, né? E ali, pô, aquilo ali foi uma dor que ficou para mim muito clara. Bom, existe essa dificuldade da tradução da intenção em realidade. E foi nesse contexto, ou nessa soma de coisas, considerando tudo que eu estava vendo já de metodologia e dessa abordagem estruturada de inovação que crescia dentro do meio acadêmico, né, mas também a gente começava a ver alguns exemplos práticos já de empresas que começavam a tratar o tema de forma estruturada, com a metodologia e tudo mais. Foi ali que nasceu a InnoScience, em 2006. E aí, eu acho que como você bem falou, assim, a gente nós fomos um dos pioneiros, digamos assim, de se posicionar como um especialista no tema, e a gente vem acompanhando, eu diria, porque assim, essa é uma história em movimento, né? Mas a gente nitidamente vem acompanhando a evolução do tema dentro do contexto brasileiro e do mundial,
Até o ponto, né, da gente ter um dia especial dedicado pro tema, assim, né? Se a gente fizesse o Volta pro Passado lá Uhum. no início dos anos 2000, não, vai chegar um dia lá que vai ser o dia da inovação, vai ter uma estrutura como vai vir, né? Assim, cara, mas não é possível que isso, né? Mas hoje a gente, né, Sim. e a gente olha e, pô, realmente é uma realidade, né? Né? E aí, tu mencionou aqui o Dia da Inovação, né? A gente está se aproximando dele. Como tu vê a mudança na forma como as empresas encaram a inovação nesses últimos anos? Assim, teve uma evolução nessa forma de, pô, inovação até pouco tempo atrás era isso aqui, e hoje ela já é vista de uma outra forma. Tu consegue enxergar uma evolução no entendimento sobre inovação também? Sim, eu acho que várias coisas, né, várias diferentes coisas mudaram, vem mudando ao longo do tempo, né? E o fato, né, do Dia da Inovação, eu acho que ele é uma simbologia, né, dessa, digamos assim, desse aumento de maturidade na Uhum. forma como se vê esse tema e se pratica ele, né? Ou seja, hoje eu diria que uma grande parte ou grande parte dos executivos, ou pelo menos eu diria uma boa parte, eu não sei, está consciente da importância disso, né? Assim, é nitidamente, né, Rafa? Hoje a gente discute muito mais o como do que o porquê, né? Assim, Uhum. e talvez alguns Boa. anos atrás a gente falava muito do porquê e a gente ficava batendo na história do porquê, do porquê, do porquê. E realmente é por onde a gente começa, né? Assim, o tema de estar sensível a isso, entender. Mas hoje a gente conversa muito mais da boa prática do como, né? De como é que a gente efetivamente extrai mais resultados Sim. e quais os veículos, quais os formatos e tudo mais. Então, acho que assim, né, tentando ó, o que está mudando, né? O que mudou? Acho que isso mudou. Ele saiu de um negócio de nicho para se transformar em algo mainstream, né? Ou seja, cara, isso aí é uma discussão que acontece na maioria das empresas, né? Então tem um Uhum. maior nível de consciência do tema. E aí tem acho que evoluções também em outras dimensões, né? Daí já entrando assim na lógica do como praticar isso, ou como fazer isso dentro das organizações. É, por exemplo, a inovação aberta, né? A inovação aberta é algo que evoluiu muito também do ponto de vista de abordagem, né, ao longo dos anos. Então, eu lembro que lá no início, quando a gente tem o modelo que a gente chama do octógono da inovação, né? E daí, nessas 8 dimensões, uma das dimensões é relacionamentos, né? Que é essa Uhum. a capacidade ou a habilidade da empresa se relacionar com agentes externos ao seu, né? E lá no início a gente falava, quando a gente falava do tema, né? A gente tinha um foco muito grande assim no tema do P&D da universidade como sendo, né, uma fonte de desenvolvimento, de colaboração e continua sendo. A gente falava, né, de eventualmente desenvolvimentos com o cliente, da importância de trazer o cliente para o processo de inovação, né, da inovação centrada no ser humano, no usuário, né, acho que assim, combinando aquelas as metodologias, né, o design thinking e outras coisas. E eventualmente a gente falava já num negócio assim mais paradigmático, assim, da inovação na cadeia com o fornecedor, inovação aberta, né? E, e naturalmente, né, Rafa, hoje qualquer conversa que a gente for fazer de inovação aberta, a gente tem que incluir as startups, né? Ou seja, Uhum. e isso é algo que, né, facilmente, sei lá, 10 anos atrás era algo, putz, mas será startup? Será que vai, né? É que entrega? Será que tem coisa boa? Será que empreendedor? Será que é isso? Será que isso aqui? Então, eu acho que são sinais de maturidade, assim, de evolução, tanto do ponto de vista de consciência, quanto também de trajetória, né? Das empresas, elas conseguirem executar ciclos e esses ciclos trazerem aprendizados para elas e elas poderem entender o que funciona dentro do contexto, dentro do setor, dentro da necessidade, dentro da estratégia. Então, acho que assim, eu diria que a consciência ela aumentou muito, o formato de executar. Hoje também a gente tem, acho que até para adicionar um pouco de outros itens, né, assim que eu vejo a diferença. Hoje, a quantidade de diferentes formatos de execução também, né, também mudou, né? A gente tinha muito no início a perspectiva, né, do intra, digamos assim, né, como um formato, ou eventualmente a área dedicada e tal, ou, né, o programa de ideias, ou eventualmente a jornada, mas e hoje é natural que uma empresa que tenha uma trajetória, que tenha demandas do ponto de vista estratégicas distintas, construa o seu portfólio de iniciativas, né, considerando o que cada uma dessas iniciativas elas podem entregar e o que elas entregam conectadas com a estratégia. Então, acho que isso também mudou, né? Então, né, a gente tem Inter, tem inovação aberta, tem CBC, tem CVB, a gente tem hoje uma série de iniciativas que vem evoluindo, né? Que eu diria que Sim. lá no início a gente não tinha, né, Rafa?
E eu acho legal esse ponto, que acho que essa coisa do porquê e do como, ela é bem verdadeira, assim, porque talvez num primeiro momento, quando tem que convencer a empresa de que ela precisa praticar inovação, tu não tá tão preocupado né, no como ela vai fazer isso, né? Talvez lá no passado era dizer assim, gente, as coisas estão mudando, a gente tem que ser mais rápido, usar a inovação, né, como um tema para trazer essa velocidade que a gente precisa. Talvez seja um movimento estratégico interessante para a gente, tal. Então, beleza, conseguimos convencer boards, diretorias, conselhos, empresas como um todo, conseguimos. Agora, a gente vai experimentar um monte de coisa, essas próprias empresas, elas precisam experimentar porque tu nunca praticou aquilo, tu nunca fez um projeto assim, um projeto assado, então como é que tu pode dizer que aquilo é o melhor para ti, que a tua empresa tá pronta para colocar aquilo de pé, né? Então, pô, tu executa, e eu acho que uma das coisas que a gente percebe, assim, muito verdadeira inovação é análise constante e logo após acontecer. Então, o programa termina, né? Aí no site, inclusive, tem lá o que bom, que pena, que tal, né? Assim, um framework super simples, mas que ajuda a dizer, poxa, que bom esse programa que trouxe isso, isso, isso. Pô, que pena que aqui não rodou tão bem, aqui a gente teve uma necessidade e tal. Que tal a gente repetir o programa corrigindo isso aqui? Ou que tal a gente pensar outra coisa porque não foi tão interessante ou não trouxe o resultado que a gente queria? Mas nunca é que tal a gente acabar com esse tipo de iniciativa. Tu elaborar ela um pouco melhor, tu evoluir ela um pouco mais, tu entender que agora o ambiente, o cenário está um pouco diferente, então tu precisa fazer algumas adaptações, né? Então acho que aqui tem um ponto interessante quando a gente olha essa mudança de olhar para esse tema nos últimos anos, né? Eu acho que isso conecta, né, com a ideia do desenvolvimento dessa competência como uma competência organizacional, né? Porque Boa. o fato de ter diferentes ciclos, né, e cada ciclo trazer algum aprendizado nessa reflexão e ele alimentar, né, um O eventual novo próximo, ciclo com o próximo, com ajustes e incorporando talvez coisas que antes não estavam incorporadas, no fundo isso vai criando essa musculatura organizacional para o tema, para que, por exemplo, independente de seu Felipe ou Rafael, seja quem tiver ali, isso está incorporado como um elemento de negócio, assim, como um elemento estratégico, né? Até porque seria muito bom se a gente precisasse fazer uma vez só, né? Assim, sim, de, não, beleza, esse ano a gente resolve tudo e volta daqui a 20 ou sim, daqui a 10. Não. Porque a gente sabe que, infelizmente, não é assim, né? O ciclo, sim. ele é quase que contínuo, né? Então, essa musculatura organizacional, ela é formada baseada nessa lógica né, de ciclo, de aprendizado, incorporação. E a gente fala na literatura, a gente chama da dependência da trajetória, né, que é o Hum. path dependence. Ou seja, essa habilidade ou essa capacidade de praticar isso e de executar isso, ela é dependente da trajetória, né? Então, quanto mais trajetória a gente tiver, mais habilitado a gente fica, né? Isso. A gente, pós 5 anos de Vibe, a gente pode dizer, pô, a gente já aprendeu muito, a gente já fez muita coisa, mas olhando nessa tua linha de pensamento, é óbvio que ano que vem a gente vai ter um amadurecimento, e com 8 anos vai ser melhor, e com 10 anos vai ser melhor, né? Então, eu acho legal, assim, tem coisas, e por incrível que pareça, pra quem tá assistindo, escutando, né, tem coisas que não, né? Tem determinados conhecimentos e coisas, cara, que no 6º ano, se tu não revisar tudo e partir do zero, às vezes tu vai estar trancado numa metodologia antiga, que não sustenta mais o negócio. Quando a gente olha para a inovação, essa temática de estar construindo, desconstruindo, construindo, desconstruindo teu próprio negócio, é uma habilidade que ela parece que permeia por tudo, né? Não só um setor específico, mas a organização como um todo. O fato de eventualmente né, tu esquecer o que tu fazia e fazer diferente, ele vai te permitir fazer o diferente mais habilitado do que se você não tivesse Hum, feito o anterior, né? É tipo, isso. né, é essa questão, né, da disrupção, ou né, os saltos das curvas tecnológicas, seja lá o que for. É nitidamente, eu estava inclusive lendo essa semana sobre o processo de adoção tecnológica, né, de as capacidades absortivas de tecnologia, né, por parte das organizações. E falando mais especificamente do tema da IA, né, agora. E assim, existe uma correlação positiva, uma correlação direta entre, né, o que você já fez antes e a velocidade ou a capacidade de extrair resultado do que você está implementando agora. Mesmo Uhum. que, digamos assim, a absorção tecnológica Não anterior seja o não tenha mesmo. necessariamente sido de IA, mas ela foi de Uhum. adoção tecnológica. Sim. Então, independente da tecnologia que vier, você vai estar mais habilitado para fazer Isso. do que Se tu aquele que tá nunca. acostumado a trazer coisas novas Isso, pro teu é dia, quando isso. surgir uma coisa nova, tu vai colocá-la em prática mais rápido. E é um pouco do que a gente Perfeito. vê aqui, né? Poxa, o Unimed VTRP tá com grandes esforços em inteligência artificial, colocou vários projetos de pé. E se tu for pensar, tem empresa que ainda tá tentando entender o que é IA, né? Por quê? Porque lá há muitos anos a gente já vem colocando projetos, adotando tecnologias, correndo risco algumas vezes de pô, ir lá, tem que dar 2, 3 passos para trás, porque, opa, não era bem esse caminho, eu vou ter que ir por aqui, mas os ganhos no final ainda são mais interessantes do que ficar esperando tá tudo normalizado para daí tu tomar ação, né?
É isso. E aí, realmente, aí você tem essa vantagem, eventualmente, de estar já mais habilitado para, independente da mudança que vier. Bom, vocês têm um caso, né, que eu felizmente pude também acompanhar, né, da telemedicina também, né, quando Uhum. veio lá o Cisne Negro, vocês já estavam habilitados para implementar isso de forma muito rápida, muito tranquila, né, justamente por isso, né, porque você estava no processo de aprendizado contínuo, testagem, que permitiu que, quando fosse necessário, né, colocar, que já tivessem com, digamos assim, muito do aprendizado já feito, né. É, muito bom. E falando em forma de pensar, em forma de, né, de olhar, queria entrar num ponto que costuma ser desafiador para as pessoas e principalmente para as organizações, que é a cultura, né? A cultura de inovação. Um tema que virou quase um mantra, né? Ah, precisamos praticar cultura de inovação, precisamos ter cultura de inovação. Mas eu queria entender contigo assim, o que na prática distingue uma empresa que tem a prática de uma cultura de inovação daquela que ainda está no discurso e não consegue transformar em realidade. Assim, como tu enxerga esse tema da cultura hoje, né, passado tanto tempo e com várias empresas já falando sobre isso, mas ainda é um tabu em alguns casos, né? Eu acho que tem um fator importante que acho que assim, um é a continuidade Das porque o ações. processo de transformação, ele não é um processo instantâneo, né, em que a gente possa reunir as pessoas e dizer, ó, a partir de agora nós vamos fazer desse jeito e pum, né, todo mundo sai daquela sala, daquela reunião fazendo daquele jeito. É um processo que é construído, né, e ele é construído considerando todas as diferentes variáveis envolvidas e algumas dessas variáveis elas são variáveis até dos indivíduos, né? Daquela assim, é a, né, aquela famosa curva de adoção, né? Tem certos indivíduos que vão precisar mais tempo do que outros, né? Para Uhum. poder se, adotar, né? Ou se comprometer com aquela nova missão, digamos assim, e outros não. Então, tem coisas que são individuais desse processo de gestão da mudança, né? E tem coisas que são organizacionais, assim, são elementos em que a companhia vai uh, simbolizando para as pessoas, para que elas entendam que aquilo ali. E aí, assim, né, isso, obviamente, é um processo de gestão da mudança, é um processo que requer tempo. Então, por isso que eu falo do tema da continuidade. Uhum. Quando a gente está falando efetivamente de cultura, é algo que, né, e de novo aí trazendo, por exemplo, da VTRP, né? Qualquer colaborador que hoje entrar na VTRP, ele vai saber que o tema da inovação é um tema importante para vocês, né? Porque ele vai ter simbologias e histórias e pessoas que carregam isso, né? Então, assim, pô, tem um andar lá que é o Vibe, tem um time lá que é o Rafael, tem uma série de iniciativas, né? Ele tem uma trilha de desenvolvimento de pessoas, ele tem o programa de inovação aberta, tem o programa de aceleração, enfim. Então, eu acho que para mim o tema mais importante é o tema da continuidade. E aí, nesse processo de continuidade, é montar esse plano de transformação cultural ou de ajuste cultural, né? Ou de recalibragem, ou seja lá qual for a intensidade que esse processo precisa ser, dependendo da empresa, do setor e das pessoas, montar esse processo de forma a trazer os sinais para as pessoas, né? E os sinais eles são dados, né? Desde o do posicionamento da liderança, né? Em Uhum. suportando ou não, acho que assim tem coisa que acontece no dia a dia, né? Desde aquele momento assim que o cara é convocado para o treinamento lá da trilha do projeto Trilhas Uhum. e ele tem que fazer a escolha, né? Se libera lá o colaborador para ir lá no Trilhas e ficar fora da área durante um turno, ou se ele segura o cara dizendo, não vai lá que o importante está aqui. E aí, pô, mas isso aqui vai construindo cultura, né? Dizer, não, o Uhum. cara tá, então, o importante aqui não é o Trilhas de inovação, o importante é É o, isso. é o, é o dia a Operacional dia aqui. aqui, é o operacional, mano. É claro que o operacional é importante, mas ele está absolutamente, assim, sinalizando de que aquilo lá talvez não seja. Então, eu diria que esse é o ponto, assim, consistência e sinais que são dados, e aí tem várias formas, né? Desde o processo até Uhum. de reconhecimento, né? De reconhecimento, de desenvolvimento de competências, né? De quais são as competências que a empresa estimula que sejam desenvolvidas, Isso aí. né? A inovação tal não está nesse rol, enfim. Isso. Eu acho que essa questão da consistência é um ponto que a gente bate muito aqui, assim. Ah,
o que eu vejo que às vezes algumas empresas fazem e eu particularmente não concordo, é fazer assim, a semana da inovação. Aí traz lá, contrata o especialista, vem, bota todo mundo para cima, incendeia o parquinho assim, e aí as outras 53 semanas, cri, 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 é um grilo, ninguém escuta mais nada sobre aquilo, sabe? Parece que, eu vou entregar isso aqui, vira meio que um checklist, assim, eu fiz uma semana de inovação, então eu tenho uma cultura de inovação aqui. E aí na prática, aqui a gente agora está fazendo 2 anos, assim, de uma um novo momento do Vibe, e o que a gente tem feito muito é a consistência de, cara, pode ser um drops na intranet, pode ser uma postagem, pode ser uma mensagem, pode ser uma websérie de inovação que a gente cria, um case de inovação, mas assim, que nem tu falou, cada pessoa é atingida pela temática da inovação de uma forma diferente, então tu tem que criar vários formatos para, pô, essa pessoa aqui gosta mais de ver, né? Então, pô, tá lá no elevador um negócio, tem, o outro gosta de assistir, o outro escuta, então conseguir transformar a temática da inovação meio que uma coisa perene, assim, cara, não é porque agora é a semana da inovação, vamos parar tudo e falar de inovação. Não, é que nem tu falou, É, vai ter um programa, vai ter um treinamento. Gerente, eu posso participar? Cara, quando ele diz. Eu já comentei várias vezes isso, né? O que o teu gestor tá prestando atenção e tá dando. Tá em interesse, né? Assim, se tu tá olhando, tu não tá olhando lá, às vezes, na superintendência, lá na diretoria, tu tá olhando no teu gestor, é ele que vai fazer tua avaliação de desempenho, é ele que vai, eventualmente, te colocar para uma promoção. Então, se ele não tá dando valor para aquilo, por que eu vou dar, é, né? Assim, ele tá sendo super profissional, ele tá dando reconhecimento para todo mundo que entrega as coisas no prazo direitinho, que não desfoca. Eu sei que eu preciso fazer isso para me destacar aqui dentro desse time. Então, é um papel da gerência, tipo assim, suportar muitas vezes a cultura, né? Porque nesses sinais indiretos que ele tá dando, muitas vezes ele tá, né, boicotando a inovação que a organização tanto prima lá em cima, né? eu acho que essa é a questão de sinais, né? São simbologias e comportamentos, né? A gente estava, antes aqui, até de começar, né? A Rafa, a gente estava falando, né, do innovation né, chegando no momento de análise aí dos pilotos. E a gente teve essa semana, né, a avaliação, Uhum. né, a pré-avaliação dos PITs, e tava lá a superintendência, e vocês estavam lá, o time estava lá, né, a alta gestão lá, e as pessoas que estão nos projetos estão vendo aquilo, né, assim, pô, mas tá Sim. ali, né, tá o time ali todo discutindo o projeto, assim, cara, esse projeto é importante, né, Tentando fazer ele dar de novo, certo, trazendo tentando fazer dar certo, pontos que, poxa, pô, podem aconteceu isso, aquilo e corrigir. tal. Cara, isso, sim, isso aí não tem. Eu lembro um dos primeiros eventos que eu fiz lá no início da InnoScience. A gente foi convidado para um dia lá, a empresa estava fazendo um retiro. E aí, assim, tinham dois convidados, né? Um convidado éramos nós, era InnoScience, nós ia falar sobre inovação. E depois da gente tinha um mágico, né? O cara ia fazer umas mágicas lá no evento. Então, aí, cara, a gente foi lá, fez a nossa palestra e tal. E os caras comentaram, pô, realmente, aqui para inovar na empresa, só fazendo mágica mesmo e tal, porque, entendeu? O que não adianta, não vai ter mágico que dê conta aqui. Sim. Tem que ser essas coisas mesmo, tem que ser, cara, o que a liderança realmente faz, fala, quais são os símbolos, quais são as oportunidades que a pessoa tem de praticar isso, e aí uma série de elementos, né? Isso aí. E a gente costuma comentar e até perceber no dia a dia, né, que quando a cultura começa a se fortalecer, então tu começa a criar uma musculatura relacionada à cultura de inovação, o próximo passo costuma ser abrir as portas para começar a colaborar, né? Então, assim, acho que tu ali, quando a gente fez um olhar para o passado, acho que tu comentou muito bem sobre inovação aberta e como ela tem crescido, se desenvolvido e ganhado inúmeras formas diferentes de ser. Então, a gente tem lá programas de conexões com startups que vão rodar pilotos para resolver desafios, mas tu tem programas de aceleração para identificar possíveis eventuais investimentos ou até novas tecnologias que vão poder ser incorporadas. Tu vai ter Corporate Venture Builder, quando tu vai criar negócios a partir da tua estrutura principal, né? Ou o CVC mesmo, quando tu investe olhando ou um movimento estratégico de comprar aquela solução, ou então um retorno financeiro mesmo diferente do teu dia a dia. Então, a inovação aberta já é conhecida, eu acho que ela ganhou uma robustez grande nesses últimos anos. Mas aí, mais do que o conceito dela, assim, eu queria que tu abordasse talvez quais são as boas práticas e armadilhas que a inovação aberta eventualmente pode trazer para corporações, porque a gente percebe também que, não, eu faço meu programa de pilotos com startup e acha que está tudo bem, né? Assim, eu estou cumprindo, de novo, checklist, né? Pum, Check, pum, ó, yes. check, estou Aham. fazendo. Mas assim, o que tu tem percebido de boa prática e eventuais, cara, armadilhas ou coisas que não têm dado tão certo assim e que podem prejudicar, inclusive, a organização no médio e longo prazo, né? Acho que a primeira boa prática é a clareza em relação ao porquê que existe aquela iniciativa, né? Assim, Uhum. como é que ela se conecta com as demandas que a empresa tem, né? Como é que isso conecta com a estratégia de inovação e tudo mais. Então faz sentido existir aquilo, porque
isso é meio que uma premissa fundamental, né? Do tipo, cara, não adianta comprar um remédio se tu não tá doente. Daí Não tu sabe que vai ficar tem. tomando aquilo Ou ali não e vai te sabe que falar. tem, né? Ou exato, né? Então, assim, cara, Pode não, até estar doente, mas tu não sabe o que que é. Então, cara, ou pode ser tem até esse outra remédio. doença. Então, assim, né? O diagnóstico ele é importante do porquê começar o tratamento para aquilo. Então, eu acho que esse é um ponto. E aí, claro, as razões para se ter, elas podem ser distintas, inclusive ou complementares, né? Ela pode ser realmente focada na questão de projeto, e vamos resolver projeto, e vamos, a partir daí, endereçar temas estratégicos. Pode ser questões mais culturais, até assim, não, vamos oxigenar o negócio, porque vamos trazer um empreendedor aqui para dentro. Esse cara vai, né, ele vai trazer também outras coisas que são importantes para as pessoas entenderem, da questão da dinâmica, da tecnologia, e, né, questões de posicionamento, enfim, de imagem de negócio e tal, de construção de marca. Mas, assim, então esse eu acho que é a primeira boa prática, é ter certeza de que aquele tratamento ou aquela abordagem ela faz sentido para aquele diagnóstico. Aí eu diria que a gente pode olhar para cada uma das fases e entender assim que são fatores chaves de sucesso. Bom, o, o programa endereçar problemas ou desafios, né, ou a gente colocar naquele funil ali coisas que são importantes para o negócio assim, é uma boa prática, porque isso vai evitar que, ao longo do processo de desenvolvimento, de testar e pilotar aquelas soluções, a gente mantenha um interesse naquilo, né? Porque caso Uhum. seja um negócio, aquilo ali é só um negócio bonitinho e tal, talvez seja legal e tal, mas, cara, aí é aquela história, né, a rotina vai engolir o projeto e a gente vai ter baixo engajamento e no final das contas a gente vai ficar decepcionado. Então, acho que esse é um ponto, né? A escolha daquilo que entra nesse funil, ela é importante. Vamos colocar coisas que a gente realmente quer que sejam resolvidas ou exploradas. Acho que as escolhas das pessoas também, né? Eu acho que tem um perfil aqui, o perfil, né, do explorador ou daquele né, que consegue viver também, consegue conviver com um projeto de certa ambiguidade, assim, ou um projeto de certo nível de incerteza, né? Porque a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como vai acabar, né? Assim, essa é a realidade. A gente, obviamente, faz a gestão ali do processo, mas assim, a gente tem lá as nossas hipóteses nisso e vai conduzir esse experimento. Então, a escolha de quem colocar ali também influencia o resultado e de como o processo de inovação aberta ele se traduz em resultado para a empresa. E eu diria assim, talvez para fechar, ou, talvez a última boa prática é a questão assim de entender e preparar eventualmente o pós-processo de experimentação para que ele possa também, né, posteriormente, caso a solução seja promissora, né, a gente consiga embarcar isso para dentro né, da organização para que ela possa usufruir. Agora, as armadilhas, quando você traz, eu diria assim, o, usar o programa só para cumprir, né, a checklist, que nem você falou, assim, cara, só para dizer que tem também, eu acho que isso é um problema, porque. E aí gera dois problemas, eu diria assim, né? Um para a própria empresa e outra para aquele com o qual ela está colaborando, né? Que é a startup, né? Startup, Assim, se normalmente. a gente estiver falando num processo de colaboração de startups aqui. Porque é aquela coisa, a startup ela está ali também num processo de aprendizado e de crescimento do negócio. Se a contrapartida dele lá não vai poder entregar nada disso, né? Não vai entregar aprendizado porque a empresa não está nem aí com o projeto. Não vai entregar crescimento porque a empresa nem quer. Né? Mesmo que se dê certo, ela não quer expandir ou fazer um rollout. Então, esse né, é um perde-perde no final das contas, e que, beleza, a startup vai ter lá o seu piloto pago, mas eu acho que ela nas interações ela está buscando muito mais do que isso. Eu acho que esse é um ponto, assim, é de cuidado, né, ou armadilha de fazer o negócio só porque viu o vizinho lá fazendo, ou foi lá num evento e viu, o cara está fazendo lá o programa XML. Acho que nós devíamos fazer também. Não sei se a gente deve fazer, a gente deveria entender se faz sentido para o nosso né, para o nosso contexto ou para a nossa empresa, fazer aquilo daquele jeito. Talvez nem faça, né? Então, É. acho que para mim essa é a principal armadilha. Né? Tem várias outras coisas pequenas, assim, cara, Sim, né, é o assim, dia a questão de dia. processual, putz, a gente É. querer, né, acho que Eu acho uma coisa, desculpa, vai lá. não, eu acho que uma que é matadora, assim, que é muito problemática é quando a empresa não se prepara para o pós, né? Então, eu tenho Né? um recurso para fazer o piloto, eu tenho um recurso e tal, mas aí depois a TI não foi avisada que
tá rodando um projeto, e aí quando chega lá, isso aqui não tem os requisitos que eu preciso, isso aqui não integra com o que eu tenho, e aí tu, poxa, então por que nós rodamos esse piloto se vocês não teriam como colocar isso aqui em prática, né? Então, É. essa é uma boa prática que a gente colocou, assim, então os pilotos são, mesmo que eles sejam pilotos ainda no início, mas tu já dá uma olhada ali na que tipo de tecnologia tá usando, como isso aqui vai integrar depois, onde vai integrar depois, para evitar esse tipo de problema também, né? Né? Eu acho que isso é bem importante, cara, de tentar ir embarcando isso já dentro do contexto do negócio, né? Porque aqui a gente vive aquele dilema, assim, né, da velocidade, né? Porque, assim, a gente também não quer ficar, pô, Quer ficar pulando umas etapas, a gente quer pular, né? Não quer ficar a gente quer esperando ser, três a meses gente de quer ser ágil, requisitos. né? É isso aí. Mas a gente, e aí tem aquilo que tu falou, cara, eu acho que essa habilidade de, bom, beleza, mas dá para ser ágil, totalmente conectando até os diferentes stakeholders que a gente já vai, no fundo, até preparando a próxima fase, caso dê certo, para que a gente primeiro possa tomar uma decisão melhor, né, sabendo já de eventualmente mais coisas, e já preparando eventualmente isso para não cair naquele vale da morte dos pilotos, né, que o negócio fica lá né, o piloto até funciona, mas aí, pô, para transacionar isso, né, para transitar isso né, digamos assim, do formato piloto para um formato projeto em escala, o negócio, né, leva tempo, Não, porque não tem recurso, não tem dono, não tem nada. é isso aí. E essas parcerias, Felipe, eu acho que quando mostram que elas conseguem trazer novas tendências para dentro da organização, né? Então, assim, quando tu começa a conversar com startups, eu brinco assim, a organização ela tem uma visão até determinado campo, né? Quando ela começa a conversar com startups e compartilha com ela consegue ver o que aquela startup está enxergando, né? Ou ela amplia muito o alcance de visão dela. Então, por isso que eu sempre digo assim, poxa, tá, não tem capacidade de pilotar uma startup, de fazer piloto, de acelerar, não tem problema. Mas converse com startups, elas estão enxergando coisas que no teu dia a dia tu não enxerga, sabe? O teu campo de visão ele é limitado e não é eu sou pior, sou melhor por causa disso. Não, não, é uma realidade. Tu tá vendo o teu negócio sobre determinada ótica. E às vezes startups estão ali enxergando movimentos diferentes que, quando tu começa a conversar com ela compartilha isso contigo, porque a organização tem informações importantes que ela precisa para os próximos passos dela, e ela está enxergando coisas que normalmente compartilha com a organização também para ir guiando. Então, eu acho legal esse ponto, e aí eu queria te trazer, com esse cenário, com esse pano de fundo aqui do que eu falei, uma tendência nem sei se dá para chamar mais de tendência, né? É a questão do espaço que a inteligência artificial vem ganhando nesses últimos anos. Assim, é inegável assim, o impacto que ela está conseguindo trazer para os negócios. E aí eu queria, nessa mesma ótica, talvez da última pergunta, pegar a tua opinião sobre quando a inteligência artificial para de ser hype, né? E ela começa realmente a ser um fator que gera resultado para as empresas. A gente já vê algumas pesquisas dizendo que iniciativas de inovação não têm gerado os resultados esperados, mas acho que é porque não está amadurecendo, vai gerar essa trilha de consistência também. Mas tu já tem conseguido enxergar organizações que têm atingido resultados concretos a partir da utilização de IA? Eu acho que aqui o ponto é usar a tecnologia para resolver problemas reais, né? Acho que vale a Uhum. mesma coisa do empreendedor lá, quando ele começa o projeto, assim, cara, qual é o problema que tu quer resolver? Ah, não, mas é que eu vi a tecnologia de realidade aumentada, eu vi a tecnologia de não sei o quê, né, eu domino isso aqui, fiz um doutorado nessa parada. Cara, mas beleza, mas vamos só tentar entender né, onde é que essa tecnologia pode ser relevante para algo. E aí, quando a gente está aqui nessa discussão da IA, eu vejo uma certa semelhança, sabe? Do tipo, eu vejo a IA vindo antes do caso de uso, né? Ou vindo antes Uhum. do problema. Sim. Né? E aí acaba acontecendo isso. Você, cara, tu joga um negócio lá, não, vamos empurrar a IA aqui, vamos empurrar ali, vamos empurrar ali. Eu fui para um E aí, evento, todo mundo falou de A, na porra, o volta, cara, tu tá com um isso. martelo na mão, né? Procurando E prego só para eu que não martelar. tô. E às vezes não acha o prego, acha um parafuso. Bate, não dá nada. Eu preciso usar esse negócio. Então, onde é que eu estou vendo esse negócio funcionar? É naqueles negócios, ou naquelas empresas em que estão fazendo essa discussão, do tipo assim, beleza, a tecnologia está lá, está disponível. Ela tem, né, o Google Pra publicou várias coisas. pouco tempo atrás, tem 601 casos de uso diferente da IA generativa. Sei lá, 601. O que dentro do nosso negócio faz sentido? Ou quais são as oportunidades, ou quais são os desafios, que faz sentido a gente eventualmente explorar o uso da IA, tentando extrair a partir dessa aplicação, dessa utilização, algum ganho de produtividade, redução de custo, melhoria da qualidade né, do atendimento do cliente e tudo mais. Então, acho que essa é, para mim, a premissa fundamental. A gente ter o problema que a IA possa resolver e aí estabelecer. É isso mesmo. O que a gente, assim, eu acho que os casos que têm mais aparecido são esses casos, né, de automações ou de incorporação da tecnologia no atendimento ao cliente, no processamento ali de dados, né, de poder fazer
trazer agilidade, né, na análise de documentação, né, de geração de conteúdo, porque veja assim, quando a gente fala, né, do tema da IA, a gente tem duas dimensões de análise aqui. A gente tem a dimensão de análise individual e a dimensão de análise organizacional. Se a gente for olhar os benefícios da IA na dimensão individual, talvez seja mais fácil de a gente perceber. Porque, cara, beleza, tu quer responder lá um e-mail, ou tu quer, né, pegar um texto longo lá e que tu precisa rapidamente entender, ou tu quer fazer a revisão do conteúdo que tu... Cara, tem várias pequenas aplicações individuais em que antes eu tinha que eventualmente gastar muito mais tempo, que agora eu jogo lá e faço. E as pessoas estão usando isso. Agora, tem a outra dimensão, que é a dimensão organizacional, que é o quanto efetivamente a IA está mudando o processo, mudando a mecânica de trabalho. Porque aquele formato ali, ela não está necessariamente mudando, ele está trazendo, Sim. né, produtividade, está trazendo assim, ó, otimizando o que já existia. de otimização. Mas, assim, mas ele não está mudando. Agora, isso. tem essa dimensão que é a dimensão organizacional. E essa é mais difícil, né, Rafa? Porque ela requer uma articulação, ela requer um processo de experimentação do jeito que a gente estava falando aqui, né? Ela, basicamente, vai ser um projeto de inovação dentro da organização, porque ela vai utilizar essa tecnologia para, eventualmente, executar diferente uma sequência de fluxos dentro da empresa que ali eventualmente havia algum problema e tudo mais, ou uma oportunidade de ganho. Então, eu acho que aí é o grande ponto, sabe, Rafa? Cara, é articular. Claro, esse individual, ele ótimo, né? É letramento, as pessoas, né, terem as ferramentas disponíveis, elas terem a consciência do uso, como usar e tudo mais. E aí aqui é o outro ponto, que é mais essa articulação de fazer essas coisas organizacionais. Eu acho que esse acho que é um ponto muito chave que serve para inovação aberta, que serve para qualquer tipo de adoção de tecnologia, né? Principalmente porque quando tu vai fazer essa inovação, essa utilização, adoção de inteligência artificial por parte da organização, tem uma frase não sei se é do Musk, mas o Musk fala assim que você não deveria otimizar algo que não deveria existir. Você não pode otimizar algo que não deveria existir. Então, assim, a gente está usando IA muitas vezes para só fazer mais rápido aquilo que a gente já faz. Mas, poxa, essa é uma tecnologia que te dá a capacidade de rever o processo como um todo. E às vezes a gente está muito preso no nosso operacional, no nosso dia a dia, que a gente não se tira dessa zona de conforto para dizer, poxa, mas isso aqui dava para fazer diferente, completamente diferente. Agora eu tenho uma tecnologia que me permite fazer isso aqui de um jeito completamente diferente do que eu fazia até então, porque eu só tinha Excel, porque eu só tinha pessoas olhando, porque eu só tinha um sistema lá que me travava. Então, eu acho que tem um pouco da IA aqui também de habilitar coisas que eram impossíveis anteriormente, né? E é por isso, até, Rafa, que eu tenho visto muito a área de inovação incorporar, de certa forma, esse movimento da IA, né? Porque, querendo ou não, essas mudanças a gente tem que, eventualmente, né, essas mais estruturais e organizacionais, a gente tem que, eventualmente, tratar também como se fosse um projeto piloto, né? Que vai ter o ciclo lá de experimentação, do programa de experimentação, eventualmente ter o parceiro da inovação aberta que vai nos ajudar a fazer isso, que vai ter, né, um teste ali de incertezas para que a gente possa, né, fazer isso com mais velocidade, mas de forma disciplinada, organizada, para que não fique aquela sensação, pô, mas chegar aqui, o negócio não deu certo, né? Calma, eventualmente a abordagem não foi correta, né? Isso, e inclusive agora no nosso programa de conexões, que é o Innovation, os 4 pilotos que a gente está rodando estão baseados em inteligência artificial, né? Então, assim, é uma forma de testar, poxa, essa ferramenta vai dar. E eu acho que quando a gente traz essa dinâmica de identificar previamente o problema, para depois avaliar qual que é a melhor solução para aquilo, muitas pessoas vão perceber que a IA não é a melhor solução para resolver aquilo. Então, assim, tu tinha um problema ali que tu já poderia ter resolvido anteriormente, tu não resolveu porque tu não tinha identificado ele. Agora que tu identificou, não precisa gastar token e linguagem generativa para isso. Isso aqui talvez é uma árvore de decisão simples que tu consegue fazer sem esse investimento que muitas vezes a inteligência artificial demanda, tá? Então, acho que é só o botão de ação, assim, de, poxa, vamos voltar na base e realmente identificar problemas sabendo que a nossa caixa de ferramentas aumentou, né? Assim, eu tenho mais ferramentas agora aqui à minha disposição para atacar aquilo. E uma provocação que a gente sempre faz é, a gente olhou esse problema 2 anos atrás, então a gente não conseguiu resolver. Tá bom, mas, assim, muita coisa aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Assim, muitas novas tecnologias surgiram. Então, quem sabe a gente dá uma olhadinha de novo para ver se não dá para resolver, ao invés de ficar mais, sei lá, 2, 3 anos fazendo da mesma forma, né? Eu acho que é essa dinâmica, né, da inovação, né, que a gente falava também antes, né, de, beleza, se fosse um ano a gente fizesse e resolvesse essas coisas e não precisasse mais, na verdade é o que você falou, e aí, né, nesse contexto da IA, em que a quantidade, né, o volume de investimento que está sendo feito é extraordinário, naturalmente a velocidade pelo qual a tecnologia está avançando é incrível, né? Então, realmente, a gente olha, né, o resultado lá do primeiro GPT
com que a É, gente tem hoje é incrível, né? E são basicamente, né? São poucos anos, né? A gente está falando isso de aí. E eu me 3 anos. arrisco a dizer, Felipe, que talvez, né, agora, sim, pensei agora realmente, que essas falhas de projetos que utilizam IA, em determinado momento, com outras tecnologias não aconteceu, porque tu esperava aquela empresa usar, aprender, errar. Então, quando tu fazia, tu já fazia com aquele aprendizado. Agora tá todo mundo meio assim, meu, nós precisamos fazer. Então, tá todo mundo fazendo ao mesmo tempo e errando nas mesmas coisas Aham. ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, em um Hum. outro momento que a adoção era um pouco mais devagar, sei lá, inovação aberta, vamos dizer, tem É várias isso. pessoas que erraram ali no modelo de fazer piloto. Cara, a segunda linha que veio, 6 meses depois, um ano depois, já aprendeu com aquilo e já errou menos, digamos assim. E talvez a IA tenha. Esse hype tá tão forte assim, eu não tenho 6 meses para perder, eu preciso fazer logo, né? Então, acho que tem esse, É, esse tempo também que precisa ser respeitado para que as coisas amadureçam no dia a dia, né? perfeito. Mas maravilha. Felipe, para fechar, a gente brincou aqui antes que o episódio tem em torno de 40, 50 minutos, né? A gente podia ficar, sei lá, uma tarde inteira falando sobre isso, eu tenho Exato. certeza disso. E a gente poderia aprofundar muito mais essas temáticas que a gente falou, a gente acaba resumindo um pouco para poder fechar tudo, né? Mas acho que falando de futuro de inovação corporativa, até como um fechamento desse episódio aqui, se tu pudesse deixar uma provocação para esses líderes que querem transformar suas empresas nos próximos anos, assim, qual seria, além de contratar InnoScience para ajudar nesse processo? Olha, eu acho que é manter a cabeça aberta para a mudança, né? Porque eu acho que esse é o grande resumo da nossa conversa aqui, né? Se a gente não ficar aberto a esse processo de transformação que está acontecendo, naturalmente a gente vai ou se tornar ineficiente ou vai deixar de ser mais eficiente, porque o- o- a quantidade de possibilidades, né? De novas coisas que estão surgindo e a gente falava, né? Pô, o empreendedor ele é um especialista, porque ele tem uma visão diferente sobre as coisas, porque primeiro porque normalmente ele tem uma trajetória sobre aquela coisa que ele está trabalhando, então Uhum. ele construiu um aprendizado, ótimo. E segundo porque ele está 24/7 naquela missão daquele pedacinho lá. Então, é, e aí se a gente juntar isso, né? Porque agora a gente tem uma das mudanças que aconteceu nesse processo de inovação aberta, porque agora tem muito mais oferta qualificada de empreendedor do que a gente tinha anos atrás, porque, né? Tem mais startup e tem mais empreendedor qualificado sendo empreendedor de startup. Então a gente tem mais oferta e tem um momento assim de talvez assim, de transformação intenso, né, que a gente está vivendo e de diferente, né? A gente está vivendo realmente, acho que um momento, né, que a IA está, acho que está provocando e está assim, independente do setor, sabe, são poucos setores que hoje não estão sendo de alguma forma, né, impactados. E aí eu não digo negativamente, mas até positivamente em alguns casos. Então acho que essa é para mim a mensagem, é aquele espírito do aprendizado contínuo, mais do que nunca, e aquela abertura para o novo, mais do que nunca, para quem está trabalhando com inovação dentro de alguma organização, eu acho que mais do que nunca é o momento para isso, né, de abrir as possibilidades ao invés de fechá-las. Não, maravilha. É isso aí. E a gente percebe assim o quanto que os negócios têm sido disruptados por não pelo concorrente direto, né, mas por uma outra coisa. Poxa, imagina que o Ozempic não está impactando a cadeia alimentar, sabe? Empresas de alimentos estão, cara, eventualmente estão sofrendo com isso. Pô, daí vai para as coisas mais tradicionais, o Airbnb, o quanto afetou a cadeia hoteleira e tudo isso. Então, mais do que estar aberto, talvez estar aberto à mudança exija do profissional que ele esteja atento, né, a tudo que está acontecendo. Então, tu deu o exemplo da Gerdau ali como uma empresa que tu Né? trabalhou lá no início. Hoje a Gerdau trabalha com uma série de iniciativas para renovar suas fontes de receita, né? Ela não quer ser dependente daquela receita que trouxe ela até aqui. Então, saber que talvez existe um prazo de validade para aquela solução que tu está entregando para o mercado e que tu já tem que tá começando a próxima onda e provavelmente ali, ambidestria, né? Tu tá conectado com outras iniciativas. Isso aí pode fazer diferença no futuro, né? Na perpetuidade do negócio. Sabe que até tanto na parte corporativa quanto no universo de startups a coisa está mudando, né, Rafa? Sim, Né? total. Hoje a gente estava dos Lean Unicorns, né? Assim, Aham. que a tendência agora, há pouco tempo atrás, qual que era, né? Era, cara, cresce teu negócio, escala ele, vai botando gente para dentro, porque, né, tu precisa ocupar o espaço e vencer. E agora o paradigma, praticamente com a questão de IA, né? E a empresas AI first, pouca gente, escalando rápido, mas num modelo de negócio, num modelo de operação Lean. Né? Então, Uhum. eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, é esse, é um momento de transformação bem expressivo e que a gente precisa estar preparado, ou precisa pelo menos estar aberto a poder.
absorver o que precisa ser absorvido disso. Você tá atento, né? Não ser aquele cara atento que também quer colocar tudo em prática, né? Então, assim, Isso. cuidado, né? Eu acho muito legal essas conversas, porque tudo tem que estar muito bem dosado, né? Porque assim, senão tu volta de um evento querendo fazer 1001 coisas, e aí tu deixa o core do teu negócio para trás e quando vê, não tem mais fôlego para poder suportar isso. Então, saber as doses, né? A dosagem de cada coisa é super importante. E até eventualmente onde aplicar essas coisas, porque eu acho que o ponto é aqui, Sim, você pode aplicar total. tudo isso que você viu lá no evento no core, se essa é a estratégia de negócio, aquela coisa toda que a gente está falando, né? Se o momento demanda isso. É isso aí. Não, Felipe, maravilha. Acho que a gente vai ter que marcar um segundo episódio. Vamos Né? marcar Deixar o pessoal assimilar tudo isso que a gente falou e outro dia a gente volta aqui para continuar essa conversa. Deixei até umas perguntas para trás aqui, teria sido legal. Mas obrigado mais uma vez. Te agradeci no início, mas sabia que a conversa ia render muito. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. A gente vai botar aqui na descrição do vídeo, do episódio, as mídias sociais aqui do Felipe, da InnoScience, para que vocês possam conhecer também um pouco melhor do trabalho deles. E é isso, Felipe. Um agradecimento. Deixar para ti a palavra final aí. Foi um prazer, como sempre. É muito bom esses papos aqui, realmente. Vamos marcar um segundo momento e a gente continua. Tem mais coisa para falar. Muito bom, muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência de todos. Nos vemos aí no próximo episódio do Vai Vir Podcast.